Olá, professoras da Educação Especial, que vocês sejam muito bem-vindas a esta TPC, da Diretoria de Ensino de Piraju, e essa TPC que hoje tem o caráter de auxiliá-las na elaboração do relatório final. Esse relatório final, que ele deve ser realizado pelas professoras auxiliares por mandado judicial, como também pelas professoras das salas de recurso. Então, nós vamos hoje na nossa TPC dar algumas dicas do que não pode faltar nesse relatório, o que é necessário, qual tipo de formatação para que nós consigamos padronizar o nosso relatório final. Então, vamos hoje para a nossa TPC, vamos ver qual o objetivo e os conteúdos. E a nossa TPC de hoje tem como objetivo oferecer orientações para a elaboração do relatório final dos alunos elegíveis aos serviços de educação especial. Então, hoje nós vamos dar algumas orientações, algumas dicas para que vocês possam elaborar esse relatório da melhor maneira possível. E para isso nós temos como conteúdos quais são os documentos necessários para a elaboração do relatório final. Pensando você, professor da sala de recurso, e você, professor auxiliar, quais documentos você tem que ter em mãos para que você possa escrever esse relatório. Nós vamos dar algumas dicas para elaboração, formatação, número de páginas e teremos alguns modelos que nos ajudarão a refletir sobre o que escrever. Então vamos lá, para conteúdos, quais são os documentos necessários para a elaboração desse relatório então, Rejane? Vamos lá. Você, professor da sala de recursos, o que você precisa ter em mãos? O plano de atendimento individualizado. O seu PAI, isso, aquele documento que você faz todo semestre com as atividades, com as habilidades que você vai desenvolver a longo, a curto e a médio prazo. Então, este documento você tem que ter em mãos. Para quê? Para que você possa olhar aquilo que você propôs para trabalhar com esse aluno, o que ele conseguiu realizar dessa proposta sua. Então, esse é o documento que não pode faltar para você, professor da sala de recursos. E para você, professor auxiliar, o documento que não pode faltar é aquela ficha de acompanhamento diário. Sabe aquela ficha que você marca todas as aulas que você acompanha com o aluno, as intervenções que você realiza? Essa ficha não pode faltar. Por quê? Porque ela que vai dar a base para o seu relatório. É ela que vai fazer com que o seu relatório realmente seja condizente com a aprendizagem do aluno. Por quê? Porque ali você marca o que o professor regente ele passa para o aluno, quais as intervenções que você como professor auxiliar realiza, e você pode ali fazer uma leitura daqueles dados, daquela escrita. Por isso que a gente diz que a gente deve escrever mesmo quais as intervenções que a gente realizou, não é um copia e cola. Por quê? Porque a partir desses documentos, eles embasam o relatório final. Então vamos lá, o que não pode faltar no relatório do professor da sala de recursos? Professor da sala de recursos, olha, timbre da escola, a contextualização do estudante. O que seria essa contextualização? O nome,
a idade, a série, a deficiência. Nesse momento, gente, é um relatório, tá? Não é necessário dizer sobre os antecedentes clínicos, terapêuticos que o aluno tem ou teve. Por quê? Porque isso já é descrito na avaliação inicial, né? A avaliação pedagógica inicial, ela tem um campo lá onde você coloca os antecedentes, né, clínicos, terapêuticos que o aluno realiza, né? A anamnese que é realizada com os pais. Não é isso que você precisa colocar aqui. A contextualização é mais simples. É o nome do aluno, a idade, a série e a deficiência. Nesse momento também do relatório, é necessário indicar os avanços que o aluno teve. A gente muitas vezes só fica na parte das dificuldades, das fragilidades do aluno, mas não. Nesse momento do relatório, vamos enaltecer as potencialidades do aluno. Então, de acordo com o pai, né, com o plano de atendimento individualizado, que você, professor da sala de recursos, fez neste semestre, o que o aluno conseguiu desenvolver? Quais daquelas habilidades que você disse que ia trabalhar e que o aluno desenvolveu, que você sentiu que houve aprendizagem? Que tipo de atividade, estratégias que você utilizou, que você acredita que o aluno tenha mais facilidades para aprender? Então, aponte nesse relatório. Ai, Regiane, mas eu não posso colocar a fragilidade do aluno, o que o aluno não sabe? Posso, eu não posso ficar só nisso. Eu não posso ficar só na fragilidade. Então, coloquem a potencialidade, os avanços que o aluno teve e, se você quiser, sim, pontuar algumas habilidades que ainda precisam ser aprimoradas, pode sim colocar, ok? Além dessas habilidades que você, professor da sala de recurso, trabalhou, coloque também alguns apontamentos sobre as habilidades socioemocionais. O que você sente em relação a esse aluno? Ele sabe lidar com as emoções deles? Nossa, muitas vezes até nós, né, não sabemos lidar muito bem com as nossas emoções, né, nossos rompantes de raiva, né, de frustrações, né, muitas vezes nem a gente sabe, né, mas o que o nosso aluno, ele consegue, né, fazer em relação às habilidades socioemocionais? Ele consegue interagir com o colega da sala de recurso, ele interage com você, professor, ele, quando ele é contrariado ou quando ele perde um jogo, ele sabe perder. É muito importante que seja apontado, então, como que é essa interação dele com os colegas, com os professores e funcionários. Ai, Regiane, mas a sala de recurso, né, o tempo é muito limitado, eu não tenho condições de dizer como ele é com todos os funcionários. Ok, se você achar que deve, né, se você achar importante que conste no seu relatório, pergunte para alguns funcionários, pergunte para alguns professores, né, pergunte para alguns colegas de sala, porque o que acontece? Muitas vezes, para alguns funcionários, aquele aluno é super cordial, aquele aluno é respeitoso, mas para outros aquele aluno é um aluno, né, que a gente pode dizer, né, que como muitos dizem, um aluno problema. Então, é importante a gente ver, né, conhecer o que também a escola pensa deste nosso aluno. E as atividades realizadas. Nesse plano que você fez de atendimento individualizado, que tipo de atividade ele teve mais facilidade na execução? Eu vou dar um exemplo. Você precisava trabalhar textos. Vamos pensar no texto, na leitura e interpretação de textos. Tá. Você trabalhou, olha, ele teve mais facilidade quando eu trabalhei com um texto encenado, com fantoches.
né? Você, professor da sala de recurso, você tem outras possibilidades. Olha, não, ele trabalhou melhor, ele entendeu melhor quando eu passei um vídeo sobre a fábula tal. Então, é importante qual atividade que você desenvolveu com ele, que ele surtiu mais efeito para a aprendizagem dele. De repente você fala assim, nossa, eu não esperava que ele fosse aprender tão rápido, mas através dessa estratégia, né, dessa metodologia, ele conseguiu avançar. Então isso é necessário que apareça neste relatório. E agora vamos então para o relatório do professor auxiliar, que tem alguns pontos iguais, tá? Alguns pontos que são os mesmos, porém tem outros pontos que são específicos. E você, professor auxiliar, né? O que precisa conter, né, nesse relatório? Esse relatório também precisa conter o timbre da escola, a contextualização do estudante, né, o nome, a idade, a série, a deficiência, igual o relatório do professor da sala de recurso. O que começa a mudar um pouquinho? É esse momento, ó, avanços identificados de acordo com a ficha de acompanhamento diário. Como assim, Rejane? Lá naquela ficha de acompanhamento diário, o que você faz? Você marca as aulas que o aluno teve no dia, né, o que o professor deu, quais as intervenções que você teve que realizar ali naquele processo. Então, essa é a base. Para quê? Para que nesse momento eu coloque as habilidades acadêmicas. Isso, quais os avanços identificados em relação às habilidades acadêmicas, né? As habilidades trabalhadas pelos professores regentes. Então, lá no projeto de vida, você viu lá tudo que o professor trabalhou no projeto de vida. O que o aluno conseguiu? Que você sente que o aluno conseguiu, você viu, você comprovou ali que ele conseguiu desenvolver. Em matemática, o que foi proposto e o que realmente ele desenvolveu? Em história, em geografia e assim por diante, em cada componente, o que foi trabalhado e que ele desenvolveu? Gente, atenção! Quando eu falo do que ele desenvolveu nos componentes que o professor trabalhou, eu não quero que você vá lá no plano de aula do professor ou plano de ensino, copie e cola a lista de habilidades no seu relatório. Não é isso? Ou vai lá, pega o guia de aprendizagem do professor e copia e cola tal qual o guia de aprendizagem. Não é isso. Entendeu? É para vocês listarem aquilo que foi trabalhado de uma maneira resumida que o aluno conseguiu desenvolver. Ah, ele conseguiu desenvolver isso, isso, isso. E não conseguiu desenvolver muito bem relacionado a essa temática. Ótimo. Ok? Não é copia e cola do plano de ensino de aula ou o guia do professor, tá? E que tipo de atividades que ele tem preferência na execução? Eu falo que você, professor auxiliar, você tem essa visão do macro, né? E também do micro, né? Porque você consegue ver o todo e o específico. Por quê? Porque você está acompanhando o aluno nas aulas. Você percebe em quais aulas os alunos eles são mais engajados. Você percebe em que tipo de atividade ele se engaja mais, que o tempo de concentração dele é maior. Então, nesse momento do relatório, é importante você apontar que o aluno gosta, que tipo de atividade o aluno mais gosta de fazer. Ah, ele gosta mais de cruzadinha, ele gosta mais de jogos e assim por diante. Você vai identificar, né, nesse relatório quais as atividades que ele tem preferência na execução.
E é importante também que você aponte aí no seu relatório sobre as habilidades socioemocionais. Como eu disse, você está em todas as aulas. Você vê a interação dele com os professores, você vê a interação dele com os colegas, você vê se ele se frustra com facilidade, se ele sabe esperar a sua vez, se ele sabe emprestar material, se ele sabe pedir emprestado, né? Se ele sabe pedir para ir ao banheiro. Então, vamos pensar, vocês estão ali pensando, no ambiente escolar, o que o aluno avançou? Né? De repente o aluno era muito irritado no começo do ano, agora ele já tem alguns amigos, antes ele tinha um amigo só, se reportava só a um, agora ele se reporta a dois. É uma melhora na interação social. Então, isso a gente precisa colocar. E também é importante colocar as principais intervenções realizadas. Por isso que a gente diz, gente, cada aluno é um, cada dia é um, né? Não adianta eu pegar a mesma intervenção que eu fiz hoje e coloco amanhã, né? Cada momento é único ali, e essas intervenções servem para que você coloque no seu relatório. Então, vamos dizer, o aluno, ele é muito disperso, né, em todas as aulas, e a todo momento o professor auxiliar precisa chamá-lo para realizar a atividade. Se você sempre coloca isso lá no seu relatório, que você tem que chamar, né, a atenção dele ali para a atividade, é o momento que você vai colocar no relatório também, né, das principais intervenções que você realizou, ok? E não pode esquecer, né, da data e a assinatura. Então, basicamente, isso não pode faltar, ok? E agora nós vamos ver a formatação deste nosso relatório para padronizá-lo. E vamos então para a parte da formatação. Para que todos os relatórios da DE sejam iguais, nós pedimos para que seja a fonte e o tamanho Arial 12, tá? Então, a fonte Arial, tamanho 12. O espaçamento entre linhas e parágrafos de 1,5. Né? Tem uns que fazem simples, tem uns que fazem duplo. Nós vamos padronizar 1,5. O mínimo, gente, é uma folha e no máximo 4. Porque, gente, não é TCC, não é um artigo que vocês precisam entregar, tá? É um relatório de aprendizagem, ok? E nós precisamos, como professores, saber sintetizar as principais informações. Então, no máximo 4 folhas, ok? Então, no mínimo uma. Quando é um? Quando é um, faz um mês, Rejane, que eu comecei a acompanhar o meu aluno. Faz um mês que ele entrou na sala de recurso. Eu não tenho uma visão dele, né, da aprendizagem dele ao longo do tempo. Eu só tenho desse um mês que ele ficou. Então, desse um mês que você ficou com ele, você vai escrever. Então, claro que o seu relatório não vai ter 4 páginas, né? Por quê? Porque você não teve tempo suficiente. Agora, eu já trabalhei com ele durante o ano inteiro. Então, com certeza, o meu relatório vai ter mais de uma página, ok? Mas não mais do que 4. Vamos sintetizar, ok? E agora eu vou passar para vocês alguns modelos para que a gente possa refletir. Gente, como não existe um modelo padrão, pensando que cada aluno é cada aluno aprende de um jeito, cada aluno aprende no seu tempo, não existe um modelo padrão de relatório, tá? Então, nós vamos refletir um pouco sobre a escrita do relatório, ok? Então, vamos ver esse primeiro modelo aqui. Contextualização, nome
do aluno Luiz Fernando Silva, idade 14 anos, sétimo ano A, né? E ele é um aluno com TEA. Então, essa é a contextualização: nome, idade, série e deficiência. Vamos ver quem é esse meu aluno. Lendo aí esse modelo do relatório, o aluno, que aluno? Luiz Fernando, né? Apresentou significativas mudanças no seu desenvolvimento ao longo do ano letivo de 2022, abrangendo aspectos intelectuais, comportamentais e sociais. Vamos ver então se nesse relatório vai dizer quais são esses aspectos, porque fica muito amplo. Que aspectos intelectuais ele desenvolveu? Que aspectos comportamentais e sociais? Então, é importante que a gente seja objetivo e claro naquilo que a gente vai escrever. Estímulos, intervenções e atividades adaptadas contribuíram para avanços notáveis em habilidades como atenção, comunicação e escrita cursiva. Segundo informações familiares, Luiz Fernando não apresentava interesse no convívio social, porém houve modificações notórias, como a participação na encenação do café literário da escola, participação na ACDA de arte e também ser escolhido como representante de sala. Regiane, você falou que eu não precisava escrever muitas informações a respeito da entrevista que foi feita com os pais. Sim, mas nesse caso é relevante eu saber que os pais falavam que ele não tinha convívio social e de repente na escola ele está participando? Gente, existem algumas informações que são necessárias conter, ok? Então vamos lá. Na matemática, o aluno está em processo de desenvolvimento em áreas como letramento matemático, contagem, sistema de numeração decimal e aritmética. Algumas dificuldades persistem, como associatividade e compreensão de números decimais. Intervenções são necessárias, especialmente no aspecto algébrico. Apresenta crises de ansiedade sempre que precisa tomar decisões e fazer escolhas. Olha aqui a importância também de apontar os aspectos socioemocionais. E assim aqui, em geografia, né, no âmbito da linguagem. Então, esse relatório mostra, né, um pouquinho desse meu aluno. Então, vamos agora para a próxima etapa. Então, vamos lá. O relatório que você acabou de ver, ele contém as informações necessárias? O que você acha? Ele tem a contextualização do estudante? Tinha o nome, a idade, a série, a deficiência? Ele tinha os avanços identificados, né, de acordo com a ficha de acompanhamento, quais as habilidades trabalhadas pelos professores, que tipo de atividades ele tem preferência, as habilidades socioemocionais? Tinha, sim, alguns pontos, né? Ele poderia melhorar? Sim. O que pode ser, então, melhorado em relação às habilidades acadêmicas? Eu vou colocar aqui para vocês um trecho, olha, que estava lá no relatório. Nas situações cotidianas de escrita, ele participa quando o texto é curto ou lacunado. Desculpa. Não é que estava lá no relatório. Fala das situações de escrita. Aqui eu estou descrevendo melhor quais as habilidades realmente relacionadas à parte de escrita. Ele participa, né, o aluno participa quando o texto é curto ou lacunado. Realiza leituras de textos de forma autônoma,
porém demora mais tempo que a turma para executá-la. Ou seja, eu estou acrescentando informações para dizer em relação à linguagem, né? A parte da língua portuguesa ali, da produção de textos. Então, a importância, né, de eu conhecer esse meu aluno e acompanhá-lo. Aqui, ó, eu já mostro quando que ele participa mais, né? Que são as principais, né, os pontos principais, quando o texto é lacunado, né, quando o texto é curto. Isso dá dica para o professor da sala regular também. Nossa, se é assim, eu vou fracionar o meu texto, eu vou entregar uma avaliação com o texto mais curto. É uma forma de vocês estarem auxiliando o professor. Um exemplo, gente, lá no relatório estava escrito assim: na matemática, o aluno está em processo de desenvolvimento em áreas como letramento matemático, contagem, sistema de numeração decimal e aritmética. Ótimo. Dá para entender que o aluno não está com todas as aprendizagens aí adquiridas, porque ele está em processo de desenvolvimento. Mas eu poderia melhorar esse pedaço? Como eu poderia explicar isso que eu disse? Então vamos lá. O aluno utiliza a contagem oral de números até 100, até 200. Ele conhece o valor posicional dos números, centenas, milhares. No conteúdo de frações, ele consegue identificar e montá-las com o apoio de figuras e material concreto. Olha aí a dica já que eu dou, material concreto, né? Realiza atividades das 4 operações com o apoio da calculadora e tabuada. Deu para entender? Eu vou melhorando a minha escrita, mostrando, para que quem pegue esse relatório entenda esse meu aluno e saiba aquilo que ele já adquiriu ou não. Ok? Então, é só para vocês terem uma ideia do que pode ser, como pode ser escrito esse meu relatório. E agora, eu não vou ler, tá? Completinho para vocês, mas é só para vocês terem uma ideia de como modificou um pouco aquele primeiro texto com as intervenções realizadas. Então, lá, ó, durante o ano letivo, né, de 2022, Luiz Fernando apresentou notáveis avanços em diversos aspectos do seu desenvolvimento, abrangendo áreas intelectuais, comportamentais e sociais. Estímulos, intervenções e atividades adaptadas foram fundamentais para promover melhorias significativas em habilidades como atenção, comunicação e escrita cursiva. Contrariando informações iniciais da família sobre a falta de interesse no convívio social, Luiz Fernando demonstrou modificações notáveis ao participar ativamente na encenação do café literário da escola, na CDA de artes e ser escolhido como representante de sala. Esses eventos evidenciam um processo significativo nas habilidades sociais do aluno. Porém, ele apresenta crises de ansiedade ao tomar decisões e fazer escolhas, indicando a necessidade de apoio e estratégias para lidar com estas situações. Ou seja, eu apresentei a melhora, mas eu também coloquei ali, né, um ponto ainda de atenção. Daí ali, ó, na área de matemática, Luiz Fernando encontra-se em processo de desenvolvimento, né? Daí conhece o valor posicional. Então, eu fui um pouquinho acrescentando informações a este relatório.
Como vocês viram ali, né, tinha a parte da matemática. Agora eu coloquei sucintamente, só para vocês terem ideia, como é importante eu colocar em relação aos componentes curriculares, né, as disciplinas. Então, em ciências, Luiz Fernando demonstra capacidade para caracterizar ecossistemas brasileiros e assim por diante. O que mais ele consegue fazer? Em história, ele enfrenta desafios na compreensão de eventos, né, poder e transformações sociais e assim por diante. Enquanto em geografia, há progresso na análise de paisagens transformadas, mas as habilidades cartográficas demandam mais apoio. Então, olha, eu vou ditando, né, o que o aluno ele aprendeu, ele conseguiu em todos os componentes curriculares. Daí nós podemos colocar algumas intervenções necessárias, né? Como aqui está descrito. Apesar das melhorias observadas, são necessárias intervenções personalizadas para consolidar progressos e superar desafios específicos em diferentes áreas do desenvolvimento acadêmico e social do aluno. Recomenda-se atenção especial nas áreas de matemática, história, geografia e aspectos emocionais. Então, né, uma síntese daquilo que ele ainda necessita. Então, gente, é isso. É para vocês escreverem um relatório, né, de uma maneira simples, né, que eu falo simples no sentido de ser consistente com aquilo que vocês observaram, tá? Não é para vocês inventarem nada, né? Não é para vocês colocarem um monte de coisa, é para que vocês, que quem pegue esse relatório consiga enxergar o avanço e o que ainda precisa ser trabalhado com esse aluno. Ok? Eu espero mesmo que essa TPC ela tenha servido para clarear, né, um pouquinho. Lembrando, gente, não é nenhum artigo, não é nenhum TCC, tá? São no máximo 4 folhas, ok? E eu agradeço mais uma vez. Qualquer dúvida eu estou à disposição. E quando, Rejane, eu tenho que entregar esse relatório? Esse relatório ele precisa ser entregue até o último dia letivo, que seria o dia 15, tá? 15 de dezembro. Então, vocês têm aí mais ou menos mais de 15 dias para que vocês possam fazer esse debruçar, ok? Então, muito obrigada e eu conto com a participação de vocês, com o afinco de vocês na elaboração desse relatório, tá? Muito obrigada, gente. Tchau, tchau.